Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias, olha, bem radicais do livro Psicologia Revolucionária, de Samael Aun Weor. É uma obra que, sério, promete virar de cabeça para baixo o jeito que a gente se enxerga. E o livro já começa com um soco no estômago, sabe? Ele faz um diagnóstico bem direto da nossa condição, sugerindo que, no fundo, a gente não tem a menor ideia do que se passa aqui dentro. Tá, mas e aí? Qual é a consequência dessa falta de autoconhecimento? Segundo o autor, é simples. É a causa raiz do nosso sofrimento. É como se tivesse uma força interna que nos mantém presos, repetindo os mesmos erros de novo e de novo. Acho que todo mundo já sentiu isso, né? Aquela sensação de estar preso num loop, de estar cansado de sofrer com as mesmas coisas, mas sem ter a mínima ideia de como quebrar esse ciclo, de como sair dessa repetição. E aqui vem a ideia principal, o coração da coisa. O mundo lá fora é só um espelho do que está aqui dentro. Ou seja, em vez de ficar culpando os outros ou as circunstâncias, a verdadeira chave para mudar a vida está dentro da gente. E essa mudança interna tem um nome. É sobre alterar o que o livro chama de nível de ser. Imagina que é tipo a nossa vibração psicológica, a nossa sintonia. É essa sintonia que acaba atraindo e determinando o tipo de realidade que a gente vive. Ok, agora preparem-se, porque a gente vai entrar na ideia mais uau, mais revolucionária e talvez a mais chocante do livro todo. O livro joga uma pergunta no ar que abala tudo. Será que esse eu que a gente fala o tempo todo, eu quero isso, eu sou assim, será que ele é uma coisa só, única e consistente? Então, de um lado, a gente tem a ideia que todo mundo conhece, um eu só, unificado. Mas o livro apresenta uma alternativa. E que alternativa? Uma psique que não é uma coisa só, mas sim plural, cheia de partes que vivem em conflito. É o que o autor chama de a doutrina dos muitos eus. A ideia é que não existe um eu, existe uma multidão deles dentro da gente. Pensa só, o eu que jura começar a dieta na segunda é um. O eu que come o bolo na terça é outro completamente diferente. E cada um quer uma coisa. Isso transforma a nossa mente numa verdadeira casa da mãe Joana, sabe? Um lugar em desordem, cheio de gente querendo mandar, mas sem um chefe de verdade. E o resultado? Essa bagunça, essa inconsistência que a gente vê no nosso próprio comportamento. Beleza, mas e aí? Com essa casa bagunçada, o que a gente faz? O interessante é que esse modelo todo mostra que a gente tem uma escolha, uma decisão de como navegar pela vida. É como se a cada instante a gente estivesse numa encruzilhada. De um lado, dá para seguir reto, no piloto automático, fazendo o que a gente sempre fez. Do outro, tem um caminho diferente, uma trilha para cima, o caminho da transformação. Esse caminho reto é o caminho horizontal. É a vida mecânica reativa que a maioria vive por padrão. Já o caminho para cima é o caminho vertical. Esse exige esforço, exige um trabalho consciente para mudar aquele tal nível de ser que a gente falou. Certo. Mas como é que se começa a andar nesse tal caminho vertical? Bom, para isso o livro apresenta uma ferramenta psicológica bem específica. E não é só ficar pensando na vida, não, é muito mais do que isso. É uma técnica, a técnica de observar o que acontece aqui dentro, mas, e essa é a parte mais importante, sem julgar. O grande truque aqui é aprender a dividir a atenção. É como se a gente se dividisse em dois. De um lado, tem a parte da gente que só assiste, o observador. E do outro, do outro tem o show, os pensamentos, as emoções, os desejos, tudo aquilo que está sendo observado. Esse processo tem etapas. É uma jornada mesmo. Primeiro, a gente percebe que está totalmente mergulhado naquilo. Sabe, tomado por uma raiva, por uma tristeza, a gente está identificado. O segundo passo é conseguir dar um passinho para trás e só observar. E só aí, com essa distância, é que a gente começa a entender. Peraí, de onde está vindo isso? Mas para que todo esse trabalho? Para que esse esforço todo de ficar se observando? A resposta é que o objetivo final é libertar uma coisa muito preciosa que está presa aí dentro. O grande objetivo é libertar o que o livro chama de essência. Pensa na essência como a nossa realidade mais pura, mais autêntica. É aquela consciência limpa, que seria o nosso estado natural, um direito de nascença de todo mundo. Olha só essa imagem, ela ajuda a entender.
No centro, bem no miolo, está a essência, a nossa verdadeira natureza. Mas dá para ver que ela está ali espremida, sufocada por um monte de coisa. O ego da raiva, do orgulho, da cobiça. O trabalho todo é justamente esse: ir limpando, dissolvendo esses egos para que a essência tenha espaço para crescer e respirar. Então, a ideia é que, ao fazer essa limpeza, ao dissolver esses elementos que a gente não quer, a gente vai recuperando o nosso espaço interno, vai permitindo que a nossa natureza de verdade possa finalmente aparecer. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que é bem direta. Isso aqui não é só filosofia, não. É uma pergunta prática, para se fazer agora, nesse exato momento e em qualquer outro. É o primeiro passo para começar essa jornada de autodescoberta.